É sábado de manhã, você tá de folga, acorda bem disposto, toma um café, olha pro seu lindo jardim, dá um sorriso, então você mergulha no sofá da sala para ver o que tem de bom no seu streaming favorito. Enquanto você navega tranquilamente pelo feed, você se depara com uma série com seu nome e um personagem claramente caracterizado como você. Achando estranho? Você começa a assistir a série e percebe que a sua vida está sendo replicada nos mínimos detalhes, expondo completamente o seu dia a dia. É isso o que acontece em John is Awful. John percebe que a sua vida está sendo replicada numa série da Streamberry, um streaming de filmes baseados na Netflix, na Amazon Prime. How's the coffee? Dog shit. I did not say that like that. This is an adaptation of Joan's life. Can everybody that has Streamberry watch this? Hey, how you doing out there? Cool! A John se pergunta como que isso é possível e descobre que a sua vida é monitorada por dispositivos ligados à internet e que todos seus dados foram disponibilizados no momento em que ela aceitou os termos de serviço da Streamberry. Bom, por trás de toda ficção tem um fundo de verdade. Ei, e antes de começar o vídeo, você que já assiste os vídeos das jovens antes, então dá aquele like na confiança que você sabe que o conteúdo vai ser bom. E se você está chegando agora, não conhece as jovens, então segura um pouquinho, deixa o vídeo chegar até o final, para aí se você gostar, aí você deixa o like aqui embaixo também. 2,96 bilhões de usuários mensais, 4 milhões de curtidas a cada minuto, 1 bilhão de stories por dia, 350 milhões de fotos por dia, mais 60 milhões de páginas de negócios, mais de 1 milhão de anunciantes por ano. Isso é dado que não acaba mais. Só o Facebook gera 500 terabytes de dados a cada 24 horas. Isso seria o equivalente a um filme em 1080 pixels com duração de 11 anos por dia. E o que um homem pode fazer com todo esse poder nas mãos? Apesar de ter sido criado apenas como uma rede social por estudantes da Harvard, o Facebook cresceu tão rápido que em apenas 2 anos, qualquer pessoa com e-mail válido no planeta podia usar a plataforma. E claro que não demorou muito para a primeira explosão acontecer. Já em 2007, em uma das primeiras tentativas de monetizar a rede social, Mark Zuckerberg lançou uma plataforma chamada Beacon, que conectava as atividades dos usuários com outras empresas, chegando ao ponto de até mesmo aparecer no feed do Facebook qual filme o usuário tinha acabado de alugar na falecida Blockbuster. Ah, e detalhe, sem autorização da pessoa. Isso rendeu um processo milionário contra o Facebook, que pouco tempo depois desativou a ferramenta após fazer um acordo na justiça. Mas já naqueles primeiros anos de operação, começou a entrar na cabeça de alguns uma pergunta incômoda. Se essa rede social sabe até qual filme eu alugo, o que mais que ela sabe? E o que ela pode fazer com isso? As controvérsias, como você pode imaginar, só aumentaram nos próximos anos. Em 2013 aconteceu outro escândalo, que ia afetar quase 7 milhões de pessoas que tiveram suas informações pessoais vazadas pela plataforma. O que aconteceu foi o seguinte: quando um usuário baixava o seu próprio histórico de ações e interações no Facebook, vinha junto do arquivo uma série de informações pessoais, como e-mails, telefone, seus amigos. Tinham ali informações que as pessoas nunca nem sequer tinham chegado a compartilhar com a rede. Quando isso chegou aos holofotes, descobriu-se então que o Facebook, além de tudo, tinha criado e detalhado perfis de pessoas que nem mesmo tinham um perfil ativo na rede social. Eles fizeram isso baseando em várias fontes, como troca de mensagens, marcação em fotos, curtidas, compartilhamento de amigos, menções em publicações e por aí vai. Esse fenômeno ficou conhecido como Shadow Profiles. Dessa forma, a rede agora podia direcionar a publicidade, sugerir amigos e até prever comportamentos e pensamentos de pessoas que praticamente nem sequer usavam a rede ou compartilhavam informações muito pessoais nela. Beleza, é meio controverso, assustador? Bom, parece que é nada que você já não saiba, né? Não para por aí. Você provavelmente ouviu falar na Cambridge Analytica, mas você sabe a fundo o que rolou em toda essa polêmica? A Cambridge Analytica é uma empresa de análise de dados e consultoria política que lançou ali por meados de 2014 um aplicativo vinculado ao Facebook chamado This is Your Digital Life. Então, essa é a sua vida digital. Era um quiz psicométrico aparentemente inofensivo que traçava uma personalidade para cada usuário que fizesse o teste. Só que, ao fazer o teste, o usuário cedia presa a um mar de informações pessoais, além de informações de amigos também. Os Shadow Profiles ficaram ainda mais fortes. E agora as duas empresas tinham como saber com muito mais exatidão qual era o perfil psicológico de milhões de usuários. Mas tem uma coisa, você lembra que eu falei que a Cambridge Analytica é uma empresa de consultoria política também? Pois é, em 2016 aconteceu a famigerada eleição presidencial americana entre Donald Trump e Hillary Clinton. E sabe-se que a Cambridge Analytica foi contratada para trabalhar na campanha de Trump e venceu o pleito naquele ano. Foi nesse período também que o termo fake news começou a ser amplamente utilizado de ambos os lados. Vários veículos da mídia tradicional acusaram a rede social de não vigiar e punir a disseminação de notícias falsas dentro da plataforma. E, pior ainda,
acusaram o Facebook de estar influenciando de forma intencional as escolhas dos eleitores. Mas isso tudo só ia chegar ao estopim 2 anos depois, em 2018. Foi quando um ex-funcionário da Cambridge Analytica, Christopher Willey, deu uma reportagem ao The Guardian e ao New York Times, trazendo ao público um número alarmante de aproximadamente 87 milhões de perfis coletados durante o quiz psicométrico This Is Your Digital Life. Christopher revelou que o aplicativo foi capaz de rastrear cada um desses perfis e, a partir das informações pessoais, direcionar propagandas políticas específicas e criar uma linha narrativa lógica e dotada de um grande engajamento, conseguindo assim, de certa forma, influenciar nas decisões de milhões de eleitores em 2016. O negócio tomou proporções tão grandes que, em 10 e 11 de abril de 2018, Mark Zuckerberg precisou depor frente ao Senado norte-americano para explicar as políticas de privacidade do Facebook e prestar esclarecimentos quanto ao incidente da Cambridge Analytica. Só que, apesar de pedir desculpas no depoimento, Zuckerberg jamais confessou ter o poder de influenciar pensamentos e decisões de pessoas. E o próprio papel da Cambridge Analytica em 2016 é parcialmente coberto por um véu de mistério até hoje. A gente não para por aí. Se a possibilidade de influenciar eleições não fosse o suficiente, o poder das redes sociais também está envolvido em controvérsias relativas à guerra na Ucrânia e outros contextos geopolíticos. Eu digo redes sociais no plural, porque já não é mais só o Facebook, mas o conglomerado de empresas que Mark Zuckerberg foi comprando ao longo do tempo, como o Instagram, o WhatsApp. Mas calma, que aqui, pelo menos aparentemente, não são as plataformas em si utilizando os seus próprios algoritmos para avançar a propaganda de um dos lados. Não. Nesse caso, é o uso do governo que, através das plataformas, consegue espionar os cidadãos, censurar certos conteúdos, inclusive encher as redes de robôs programados para comentar a favor de certas narrativas, especialmente o governo russo. É claro que o fato do Kremlin, o governo russo, espionar a própria população não é novidade nenhuma, mas as ações do governo de Vladimir Putin se intensificaram após a invasão da Ucrânia em fevereiro do ano passado. Com um prolongamento não planejado do conflito, o governo russo se viu em dificuldades cada vez maiores de manter a própria população sob controle em concordância com as narrativas usadas para justificar a invasão. E por isso, uma solução encontrada foi usar as redes sociais. Atualmente, a Meta tem alegado trabalhar para diminuir o alcance dos perfis das mídias estatais russas e também diz que tem bloqueado milhares de perfis fakes criados apenas para promover e fortalecer as narrativas pró-russas. Mas a coisa aprofunda ainda mais. Muitos jornalistas e ativistas na Rússia já denunciaram ao longo dos anos que seus perfis são monitorados e seus rostos são sempre reconhecidos em câmeras públicas, o que ocasionalmente resultou em abordagens pelas autoridades. E essa vigilância ficou muito mais forte desde o início da guerra, onde os dados nas redes sociais de praticamente qualquer um com um perfil foram quebrados, resultando até hoje em 779 pessoas respondendo a processos criminais por conta de comentários ou postagens que declaram um sentimento anti-guerra ou descrédito ao exército russo. Além de tudo, a atividade em mídias sociais, combinada com reconhecimentos faciais nos sistemas de vigilância, também permite ao governo localizar e punir homens que tentam fugir do recrutamento, que foi declarado após a mobilização parcial em setembro de 2022. Por conta dessas ações, muitas pessoas na Rússia já apelidaram o modus operandi do governo Putin de Cyber Gulag, referenciando os antigos campos de trabalho reservados aos adversários políticos no período soviético. A questão do Big Data se aprofundou tanto que é comum vermos, até mesmo no Ocidente, pessoas questionando se a distopia de George Orwell, 1984, é apenas uma ficção mesmo. Outras perguntas também aparecem. Qual é a extensão de tudo isso? Como a concentração do excesso de dados na mão de poucas pessoas, públicas e privadas, vai afetar a vida pessoal daqui pra frente? Olha, é fato que se você está conectado à internet, não importa de onde, já tem o perfil de consumo traçado por alguma empresa. E provavelmente deve ser um perfil psicológico do Zuck, né? Porque o cara gosta de se inspirar em empresas e comprar as outras que restam. Se liga nessa lista que inspirou o Mark. Snapchat foi o que inspirou os stories no Instagram e o status do WhatsApp. O TikTok se tornou o Reels do Instagram e também no Facebook. E mais recentemente, o que dizer do Threads? A plataforma veio de inspiração do seu contemporâneo Twitter, né? Parece que o dono do Twitter, o bilionário Elon Musk, não ficou muito feliz com esse lançamento do Threads. Pelo visto, ele vai querer resolver no soco mesmo. E aproveitando esse clima descontraído para falar de algo que tem tudo a ver com esse momento de negócio. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você já quis em algum momento abrir negócio ou empreender. Então você tem a vontade de fazer isso, mas talvez você não saiba como começar, né? Então, você pode participar de uma comunidade repleta de futuros empreendedores como você, em lugar para se desenvolver tanto pessoal quanto profissionalmente, com cursos práticos de negócios, investimentos, marketing, vendas, gestão. A lista é imensa. São mais de 160 horas de conteúdo gravado e também relacionamento qualificado com os outros membros da comunidade. Já pensou? Isso é o que você tem na Level 5 e você pode acessar ela hoje.
basta clicar no link aqui na descrição. Voltando para a questão de controle, começam a surgir muitas controvérsias quanto à influência sobre as opiniões de cada usuário. Também é fato que o seu perfil vaza muito mais informações do que apenas aquele celular novo que você está procurando. As redes sociais despertaram um debate gigantesco, especialmente no meio político. E isso, apesar de saudável até certo ponto, é problemático quando você pensa que quanto mais engajamento, mais as pessoas usam o serviço das redes. E não deve ser mistério para ninguém que uma das maneiras mais fáceis de gerar engajamento é através da emoção. Quanto mais emoções uma publicação desperta, mais pessoas se mantêm ali, debatendo e discutindo sobre o problema. E essas emoções têm uma infeliz tendência ao ódio. É por isso que você vai ver as famosas tretas engajando mais do que qualquer outra coisa. Pessoas brigando na seção de comentários de todas as redes, e em alguns casos trazendo o conflito para o mundo offline, através de agressões e até mesmo crimes piores. Parece assustador. Há quem diga que esse é o novo modelo de poder em que as sociedades vão se estruturar daqui para frente. É aqui que entra uma visão filosófica e ideológica que vem ganhando força com o passar dos anos, chamada de dataísmo. E a premissa do dataísmo é bem simples. Dados e informação são a entidade mais fundamental e significativa do universo. Os dataístas defendem o seu discurso dizendo que a capacidade humana de observar, coletar e agir baseado em dados é o que move o nosso planeta desde os tempos imemoriais. Que os dados sempre tiveram poder sobre tudo. O que aconteceu no passado é que o número de dados sobre qualquer coisa nunca foi grande o suficiente para que as pessoas perdessem o fio da meada e não conseguissem mais acompanhar o que acontecia em volta. E por isso, conseguiam ficar um passo à frente e manipular o curso dos dados. Mas isso mudou. Hoje em dia, é virtualmente impossível manter o controle sobre a imensa quantidade de dados que são produzidos. E, ainda assim, eles vão moldar o futuro do mundo. E isso é dito porque, segundo os dataístas, as estruturas políticas humanas nada mais são do que os sistemas de processamento de dados. O capitalismo é um sistema de processamento, o comunismo é outro sistema, democracias e ditaduras são apenas maneiras concorrentes e diferentes de coletar e analisar informações. E esses sistemas estão em constante mudança. E sempre que uma mudança grande ocorre, o futuro do mundo muda drasticamente. Para você ter um exemplo, no passado, especificamente, no período da República Romana, o sistema de processamento que mais dava vantagem no meio político era o sistema centralizado nas mãos de uma ou algumas poucas pessoas. E por isso a República ruiu para dar lugar ao Império Romano. Com o passar do tempo, esse sistema centralizado começou a perder a força, à medida que um outro sistema, esse agora concentrado em distribuir os dados e a informação, ganhou espaço na geopolítica mundial e trouxe à tona a era do ouro da democracia. Não surpreendentemente, a maior ditadura comunista desapareceu nesse período. Só que a capacidade de produzir, processar, analisar e agir sobre dados cresceu exponencialmente desde então, graças a uma coisa chamada redes sociais. E, dependendo de como nós agimos diante dessa nova grande mudança, os dataístas não excluem, inclusive, o cenário em que partidos políticos, parlamentos, eleições, a própria democracia em si, tornem-se obsoletos por não serem capazes de processar os dados de maneira eficiente. E toda essa informação levanta ainda mais perguntas como: será que realmente tudo não passa de um sistema de processamento nos controlando? Será que as decisões que você toma realmente partem de você mesmo? Ou será que um algoritmo que te conhece profundamente te influencia a pensar de determinada forma? E acima de tudo, o que pode ser feito para se preservar diante desse cenário? O mundo muda cada vez mais rápido, parece. E também é verdade que a gente é inundado por uma quantidade infinita de dados diariamente, o que nos deixa confusos, na melhor das hipóteses, sem saber o que pensar sobre diversos assuntos. Há quem diga que a censura do século XXI está presente justamente nisso. Ao invés de prevenir o acesso, as redes sociais te jogam uma enxurrada de informações, muitas delas irrelevantes, e assim você perde tempo debatendo problemas insolúveis, muitas vezes secundários na sociedade, sem prestar atenção ao que realmente importa para a nossa vida. O que leva a uma conclusão. O segredo não necessariamente é conseguir mais acesso à informação, mas sim saber quais informações devem ser ignoradas. O que não significa que a gente também não tenha controle sobre as informações que venham até a gente. A gente tem total condição de escolher quais são os canais do YouTube que a gente vai seguir, ou então os perfis do Instagram que a gente vai seguir. Porque na prática, dizer ainda que se a gente está caminhando para um mundo em que algumas poucas pessoas vão deter toda a informação e nos manipular a pensar de qualquer forma, bom, eu acho que esse mundo está muito longe, mas isso não nos isenta a ter algumas coisas que estão dentro do nosso controle, sobre o tipo de informação que a gente quer consumir. Você lembra, você escolhe quais são os livros que você vai ler, você escolhe o conteúdo que você vai consumir. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal também e não se esquece de acessar a Level 5, que eu tô deixando o link aqui na descrição, para você também começar a poder conviver numa comunidade com os empreendedores, para que você possa construir a sua empresa. Sem mais, meu nome é Breno Perrucho, esse é o Jogos de Negócios.